Com imagens ao vivo de Brasília, onde acontece o evento Caminhos para a COP30, uma iniciativa que antecipa os debates e reflexões em torno da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Brasil em novembro deste ano. A abertura oficial é conduzida pelo presidente da Record, Luiz Cláudio. Vamos acompanhar. Brasília tem sido um exemplo em turismo sustentável, Brasília também tem sido um exemplo de políticas públicas para a preservação da natureza, até porque Brasília é um extrato do Brasil. Nós aqui somos várias pessoas reunidas de todos os lugares do Brasil que formaram já uma geração de brasilienses. Mas há algum tempo atrás éramos um extrato de várias partes do Brasil e que agora já temos as nossas gerações formadas aqui. Isso nos traz também um protagonismo. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje no IDP, casa da qual também fui aluno, também tive a oportunidade de sentar nessas cadeiras e aprender um pouco do direito. E eu tenho muita alegria de estar aqui, quero agradecer ao Luciano a oportunidade de promover esse evento a todos e dizer que vamos aproveitar essa oportunidade, vamos desenvolver debates, questões importantes, como fazer dessa COP30, apesar de todas as dificuldades que são inerentes à organização de um grande evento no norte do Brasil, que é um lugar que ainda carece de uma infraestrutura maior, mas com certeza, com a união de todos, com a boa vontade de todos, e sem aquele velho complexo que às vezes permeia a natureza de algumas pessoas, nós vamos realizar um grande evento, uma grande COP30. E eu tenho certeza que aqui hoje, o início do Record Talks, falando da COP30, será certamente um evento que vai dar a largada nas discussões mais importantes que nós teremos na COP30. Muito obrigado a todos, bom evento para nós todos, vamos aproveitar juntos. Muito bem, 9h32, estamos então acompanhando esse evento bastante importante, Caminhos para a COP30, uma iniciativa que antecipa os debates e reflexões em torno da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A gente lembra então que a COP30 será sediada este ano aqui no Brasil. O encontro vai discutir como os desafios ambientais se conectam ao desenvolvimento econômico e social e, principalmente, as oportunidades para o turismo sustentável. Quem participa do evento, você já vê aí na sua tela, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também discursa nesta abertura oficial do evento. Vamos acompanhar. Algumas ideias e reflexões sobre a questão climática, sobre o Poder Judiciário em relação à questão climática e sobre os principais casos que têm sido julgados no Brasil e nos foros internacionais. Portanto, eu vou falar sobre o problema que nós enfrentamos, sobre o papel do Judiciário e sobre alguns casos que estão sendo litigados pelo mundo afora. O problema é conhecido, é a mudança climática, é o aquecimento global. O aquecimento global, vejo muitos jovens na plateia, ele é produto da seguinte descrição que eu vou fazer, predominantemente. A radiação do Sol chega à Terra e é refletida de volta para o espaço. Parte dessa radiação, parte desse calor, fica retido na atmosfera. E isso é muito importante porque faz com que a temperatura da Terra seja compatível com a vida humana. O que aconteceu, porém, desde a Revolução Industrial e crescentemente, é que a maneira de nós, seres humanos, vivermos na Terra aumentou exponencialmente a quantidade de gases de efeito estufa, que são esses gases que retêm o calor. Portanto, já existia numa certa quantidade na atmosfera para que a Terra tivesse uma temperatura compatível com a vida humana, mas, sobretudo, a queima de combustível fóssil, petróleo, carvão e gás, aumentaram imensamente a quantidade de gases de efeito estufa. E isso aumentou o calor. É essa a grande causa do aquecimento global, que é a grande causa da mudança climática.
Portanto, já há alguns anos, o mundo se deu conta de que nós temos um problema, ou pelo menos parte do mundo se deu conta. E aí, a superação da mudança climática e mantê-la sob controle, com mitigação e com adaptação, enfrenta algumas dificuldades. A primeira é que ainda existe muito negacionismo, muita ignorância em muitas partes do mundo. Pessoas que não acreditam no que diz a maior parte dos cientistas, de que é a atuação do homem na Terra que está produzindo essa consequência. Em segundo lugar, as emissões que se produzem hoje só vão afetar o clima verdadeiramente daqui a 25, 50 anos. Então, a política não tem os incentivos necessários para as medidas de maior urgência que são imperativas, porque a política se move por círculos mais curtos de tempo, de curto prazo. E uma terceira razão é que não há soluções locais para esse problema. Só é possível soluções globais. Portanto, esse é o momento que nós estamos vivendo. O negacionismo precisa ser superado porque o planeta está avisando que já estamos passando da hora de enfrentar esse problema. Quem acompanhou as inundações no Rio Grande do Sul no ano passado, as secas na Amazônia mais prolongadas da história, ou as queimadas no Pantanal, ou quem viu bairros inteiros sendo queimados na Califórnia, esses são sinais do planeta. Quando eu comecei a me interessar por esse assunto há muitos anos, a questão climática e a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável, eles eram compreendidos como um fenômeno associado à justiça intergeracional. Nós temos que proteger as próximas gerações. O conceito de desenvolvimento sustentável era: uma geração não pode exaurir os recursos da Terra, comprometendo a habitabilidade das próximas gerações. Já não é mais uma questão de justiça intergeracional, porque os problemas estão acontecendo aqui e agora, como nesses exemplos que eu acabo de dar. Como eu disse que é preciso soluções globais, já de algumas décadas, a começar pela ECO 92 no Rio de Janeiro, há diversos tratados internacionais que procuram enfrentar o tema da mudança climática e da proteção ambiental. Há o que se chama a Convenção Quadro, há o Protocolo de Quioto e há o Acordo de Paris de 2015, pelo qual cada um dos países signatários, mais de centena, se obriga a voluntariamente apresentar a sua contribuição para a redução das emissões de dióxido de carbono e outras que são os principais gases de efeito estufa. Portanto, todos os países estão apresentando a sua contribuição nacional determinada, desde o Acordo de Paris. O que tem acontecido? Essas contribuições não têm sido suficientes e, pior que isso, os países não estão cumprindo sequer aquilo que se comprometeram. Não por acaso, o ano passado foi o ano mais quente da história e o prognóstico é que esse ano seja mais quente ainda. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Onde é que o judiciário entra nessa história? Tradicionalmente, o judiciário pelo mundo afora tratava essa questão como sendo uma questão política e, portanto, quando alguém entrava com uma ação pedindo providências para reduzir emissões, para reduzir desmatamento, para modificar comportamentos que impulsionam o aquecimento global, o judiciário normalmente diria: aqui por engano. Essa é uma questão política que deve ser discutida no parlamento ou deve ser discutida no âmbito do governo, do poder executivo. E esse foi o padrão de decisão do judiciário por um bom período. Tainá, você pode fechar essa porta um pouquinho? Esse foi o padrão. Mais recentemente, nos últimos anos, esse comportamento do judiciário pelo mundo afora vem se alterando, por algumas razões. A primeira é que a questão climática começou a ser compreendida como uma questão de direitos humanos.
porque afeta a vida das pessoas, porque afeta a integridade física das pessoas, porque afeta a propriedade das pessoas, porque afeta, sobretudo, as pessoas mais pobres, que muitas vezes precisam ser transferidas de locais das suas habitações. Essa é a primeira razão. E há decisões, inclusive da Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma do Supremo, minha mesmo, reconhecendo que os tratados ambientais são tratados de direitos humanos. E proteção de direitos humanos é um papel do Judiciário. A segunda razão para a intervenção do Judiciário é a que eu mencionei antes, um certo negacionismo, uma certa omissão da política e uma certa inércia dos poderes políticos para enfrentar o problema. E a terceira razão é que um dos papéis do Poder Judiciário é proteger minorias, porque os outros dois poderes são poderes majoritários. O Congresso é eleito por voto majoritário, ainda quando proporcional, e o Executivo, o chefe do Executivo é eleito pelo voto majoritário, pelo voto popular. De modo que, na estrutura das democracias, cabe ao Judiciário proteger as minorias de uma maneira geral. E a questão climática afeta, sobretudo, minorias não representadas na política, que são as crianças, que são a futura geração, ou as pessoas que ainda não nasceram. E, portanto, de algum tempo para cá, em diferentes partes do mundo, o Judiciário passou a atuar. Há uma primeira decisão emblemática importante, tomada na Holanda, num caso conhecido como caso Urgenda, em que a Corte holandesa determinou ao Estado holandês que adotasse políticas de redução de emissões para si e para as empresas privadas. Essa foi uma decisão, a primeira, marcante, e depois houve uma segunda decisão holandesa muito interessante, mas que foi reformada. A Corte holandesa determinou à Shell que reduzisse globalmente as suas emissões de modo a atingir as metas do Acordo de Paris. Essa decisão foi celebrada globalmente como uma decisão muito importante, impondo os deveres e responsabilidades em matéria climática também às empresas privadas. Porém, a decisão foi reformada com base num fundamento bastante compreensível e razoável. É que você impor a uma única empresa a redução global, você cria uma discriminação para essa empresa porque ela passa a ter uma desvantagem competitiva. Se você não impuser isso para todas as empresas e impuser só para uma, isso é uma injustiça e você torna essa empresa não competitiva internacionalmente. Foi uma dessas matérias em que, ao ver a sentença de primeiro grau, eu disse, eu daria essa sentença. E depois, ao ver o recurso, eu disse, eu acho que eu daria provimento a esse recurso. Porque há uma lógica muito razoável na decisão de reforma. Mas há um caso importante que merece ser lembrado, na Alemanha, um caso chamado Neubauer, em que o Tribunal Constitucional Federal alemão considerou inconstitucional a lei climática porque ela só previa metas de redução de emissões até 2030. E o tribunal entendeu que aquelas metas deixavam um ônus excessivo para as gerações seguintes. E declarou inconstitucional e mandou refazer a lei para não deixar ônus excessivo para as próximas gerações. Dois casos interessantes. Há uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, de umas senhoras, é um nome em sueco, mas é um conjunto de senhoras suecas, eu estou falando rápido porque a gente tem pouco tempo, em que a Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu o dever da Suíça de tomar providências para a redução da mudança climática e ainda recentemente a Corte Internacional de Justiça, numa decisão simbolicamente importante, como são as decisões no âmbito internacional, porque dependem dos países quererem cumprir. Também a Corte Internacional de Justiça, numa consulta formulada pela Organização das Nações Unidas, estabeleceu que é dever dos Estados cumprirem com os tratados, com as convenções de mudança climática. Aqui no Brasil, nós tivemos no Supremo, aqui no Brasil, há um tratamento ligeiramente diferenciado, porque ao contrário de outros países,
a Constituição brasileira tem um dispositivo e um conjunto de incisos que prevê que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de todos e que a sua proteção é dever do Estado. E, além disso, a Constituição brasileira enuncia quais são esses deveres que o Estado deve cumprir para a proteção dos biomas, dos ambientes, desses núcleos ambientais diferenciados que o Brasil tem: Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga, Pantanal. Portanto, a Constituição brasileira, diferentemente de outras constituições, já previa isso como um dever do Estado e, portanto, a judicialização no Brasil, nessa como em outras matérias, por ter previsão constitucional, é talvez um pouco mais intensa do que em outros países, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão do Fundo Clima, que estava paralisado no governo passado, e do Fundo Amazônia, igualmente paralisado, um dinheiro carimbado, porque é um dinheiro que vem da Noruega e da Alemanha, como compensação pelas emissões deles próprios, dentro de um programa chamado RED+. O dinheiro estava parado no BNDES e o Supremo determinou a apresentação de projetos e a utilização desses recursos. E num caso igualmente importante, que envolvia desmatamento da Amazônia e o desmonte das agências de proteção ambiental e de proteção às comunidades indígenas, o Supremo determinou a retomada do plano, que, aliás, foi retomado voluntariamente pelo governo, que a ação começou a ser julgada no governo passado, e o Supremo determinou a reestruturação da FUNAI e a reestruturação do IBAMA, uma instituição de proteção ambiental, a outra de proteção às comunidades indígenas. E como um registro que considero muito importante, as áreas no Brasil de melhor preservação ambiental são as terras demarcadas para as comunidades indígenas. Portanto, a demarcação de terras indígenas tem um impacto ambiental relevante e há um equívoco que a gente precisa desfazer de que existe uma contradição ou um antagonismo entre o agronegócio, que é hoje uma das locomotivas da economia nacional, e a proteção ambiental. Não há antagonismo, pelo contrário, há uma relação de dependência, porque o agronegócio do Centro-Oeste depende da Amazônia e dos rios voadores que levam umidade e chuva para o Centro-Oeste. O desmatamento da Amazônia produzirá um impacto negativo extremo sobre o agronegócio, que, como disse, é hoje um dos setores produtivos mais importantes do Brasil. Portanto, nós precisamos desfazer os antagonismos artificialmente criados, porque eles não são verdadeiros. Evidentemente, o agronegócio legítimo, não o da grilagem, não o do desmatamento, em contrariedade com a legislação. O Brasil retomou uma política ambiental mais responsável nos últimos tempos, tem a sua contribuição nacional determinada, tem um compromisso de desmatamento líquido zero até 2030, que a gente precisa exigir o cumprimento. E, para concluir, o Brasil hoje não tem condições de ser uma grande liderança industrial. Eu espero que possa vir a ser. E o Brasil hoje não tem condições de ser uma grande liderança global em matéria tecnológica. Eu espero que possa vir a ser. Fiquei feliz de ouvir o presidente Carlos Vieira da Caixa Econômica dizendo dos financiamentos de projetos importantes nessa área. Mas o Brasil tem toda a condição de ser a grande liderança ambiental global, porque nós temos energia limpa, predominantemente hidroelétrica, em matéria de energia elétrica, mais do triplo da média mundial. Nós temos grande quantidade de energias renováveis pela energia solar, energia eólica, que é a do vento, e a energia da biomassa de diversos produtos, inclusive cana-de-açúcar, soja, e, portanto, com energia limpa e energia renovável, nós podemos ser um exemplo para o mundo, e nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do planeta, por 3 razões. E a primeira, pela preservação da biodiversidade. Quase 20% da fauna, flora, fungos que existem no mundo, algas,
estão na Amazônia. Em segundo lugar, pelo papel que ela tem no ciclo da água. A Amazônia despeja uma enorme quantidade de água doce no oceano e produz um equilíbrio para os oceanos. E a Amazônia produz os rios voadores que irrigam boa parte da América do Sul. Vale uma fortuna o serviço ambiental que a Amazônia presta e nós, além de desenvolvermos uma bioeconomia da floresta, que é muito importante para dar sustentabilidade à população da região, precisamos ser capazes de monetizar esse serviço que prestamos para a humanidade. Portanto, e encerrando, a questão climática é hoje uma das questões definidoras do nosso tempo e, portanto, é uma questão que está exigindo ação imediata de todos os países. É um tema em que nós estamos atrasados e com pressa. Muito obrigado. Muito bem, 9h51. Acompanhamos então ao vivo o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, durante a abertura do evento Caminhos para a COP30, que acontece em Brasília.